Hoje, direto do Lago Caldonazzo, em Valsugana, um dos muitos vales aqui do Trentino Alto Adige, nós viemos até essa Vila Alpina que leva o nome do lago para fazer uma trilha. Nós estamos no inverno, a gente pegou um dia lindo aqui na região, então a gente vai aproveitar essa janela de sol depois de uma semana de chuva. E para localizar todo mundo, nós estamos no Trentino Alto Adige, aqui no norte da Itália, famosa Casa das Dolomitas. Mas aqui existem muitos vales que são importantes, não só para a agricultura, mas para o turismo, por toda a beleza natural. Então a gente tem aqui o Val di Non, Val di Fassa, Val Garina, onde nós vivemos aqui na parte baixa do Trentino, e Valsugana, que é esse vale aqui, onde fica o Lago de Caldonazzo e o Lago de Levico, que é um pouco menor. E essa região, os romanos passavam por aqui para chegar até a Áustria e até a Alemanha. Mesma coisa em Val Garina, a gente já fez uma trilha chamada Roma Imperial, né, que eles marchavam ali no vale. Então aqui tinha essa importância também histórica. E Levico chama Levico Terme, porque ali tem termas. Eles acreditavam que as fontes, né, de água tinham poder de cura. Então você consegue, por exemplo, ali ter um dia de spa, principalmente. Então tá frio, eu vou falar frio porque se você vier do Brasil a 35 graus você vai sentir. Tá 8 graus, mas tá um dia agradável, né, vida? Sim, tá sol, tá gostoso tá de sol, andar. Tá lindo, a cidade tá vazia. Fevereiro é um mês conhecido por ter muitas chuvas aqui na Itália. A gente saiu agora de uma semana bastante chuvosa e a gente arriscou, na verdade, hoje a previsão era de estar nublado, né? Mas o clima alpino é muito instável, então a gente pegou um trem, veio até essa cidadezinha para passar o dia, para tomar um pouco de sol. E a gente deu sorte, né? Sim, sim. A gente acabou arriscando e realmente tá muito gostoso. A principal recomendação é que tá tudo vazio e a gente achou isso maravilhoso. Como é que tá a região para fazer trilha, né? A gente tá aqui na cidade, teve neve provavelmente bastante nos últimos dias, acabou derretendo. As trilhas mais altas, com certeza aqui fecharam por conta da neve. Nós vamos ficar aqui pela cidade, pela ciclofaixa e tentar subir num mirante aqui numa região mais segura, sem tanta neve, tá vendo? Então é uma cidade plana, mas é de boa para a família, né, vida? Acho que a acessibilidade também bem boa. Sim, inclusive, falando rapidamente da roupa, venham de bota, venham bem agasalhados, segunda pele, blusa, fleece. Com certeza é uma cidade que nós iremos voltar no período de verão para nadar no lago, para ter a parte aquática, né, que entra aí nessa vida ao ar livre, e uma cidade excelente para a família. Então se você tem criança, para vir aqui brincar no lago, para passear, não precisa subir a montanha, né? Então você consegue ter um passeio de intensidade leve. Tem lugar para piquenique, né? Várias áreas. Sim, sim, tem muito camping Nossa, também, muito sim. Camping. Muita estrutura, se você alugou um trailer, se você quiser vir com um trailer aqui também. Nós paramos num bar local, é domingo, é inverno, então não tem muita coisa aberta. Eu vim de cafezinho, né? Tava crente que o Magdiel ia de café, mas algo aconteceu. Cerveja da região. Ela é do Trentino. E é um bar, na verdade, tem café e aí tinha vários chopps engatados. O Magdiel vai aproveitar o calor da montanha para tomar um chopinho. Nós saímos sem um destino certo. Geralmente a gente escolhe a trilha com antecedência, faz um estudo, mas a gente não sabia muito bem o que encontrar, como é que ia estar o clima. E eu escolhi ir até um ponto chamado Forte di Tena, é isso, vida? Forte di Tena. Forte di Tena. Bom, olhei o mapa, tem uma trilha, não é tão alto, não vai estar com neve e a princípio dá para enxergar os dois lados, de Caldonazzo e de Levico. E parando agora aqui no bar, uma senhora muito gentil que nos atendeu confirmou que ali é um ótimo ponto para ter uma vista panorâmica da região. Então é uma trilha tranquila a princípio. No caminho tem o lugar do almoço. Então acho que a gente acertou nesse roteiro hoje. Agora teve um café e teve uma cerveja local, ó. Maravilhoso.
Como agora é baixa temporada, não tem tantos restaurantes que estão em funcionamento. A gente optou por um restaurante local, até que é bem legal. Tem uma parte de frutos do mar, mas a gente veio na parte de pizzaria, alguma coisa mais casual. O Magdiel foi de mais um chopinho, que eu quero ver ele vencer. Quero você vencer a trilha depois de uma pizza e chopp. Então eu vou deixar as informações na descrição do local e a média de preço das pizzas tá entre 10 e 12 euros. Então para essa região da Itália tá bem ok. E aproveitando o encontro da Itália com a Áustria, a gente parou para comer uma pizza. Então o Magdiel é de tudo que tem na região e a minha caprichosa e o meio litro de chopp dele. Depois da cerveja, da pizza, do strudel, só para vocês terem uma noção do caminho que a gente está fazendo. Nós descemos na estação aqui da cidadezinha, né, de Caldonazzo. O lago fica logo ali e agora a gente está fazendo esse caminho até um mirante, onde a gente vai tentar enxergar o Lago Levico e Caldonazzo, né? Começou umas nuvens se movimentarem. Região alpina o clima é um pouco mais inóspito, mas não tá com previsão de chuva, o que já é muito bom. Então a gente vai ter que encarar uma subidinha para queimar a pizza do almoço. E aí, pessoal, só lembrando, ó, sinalização vermelha e branca quer dizer que é uma trilha alpina. Uma dica aqui de localização da trilha. A gente usou o Google Maps mesmo. Então, assim, quando a gente estiver aqui subindo, então tá o lago aqui, está subindo para ter a visão dos dois. Você tem a opção de ir à direita. No Google Maps vai te dar essas duas opções. Inclusive, ele fala que a direita é mais rápido, 3 minutinhos. Mas se você vier aqui à esquerda, que é esse caminho que a gente está fazendo, você vai ver o lago e vai passar pelas propriedades de cultivo. Então esse lado aqui é mais bonito. Demora 3 minutinhos a mais, mas vale a pena. Vou deixar as informações na descrição. Olha só, o nosso destino final é o Forte de Tena, que é esse vilarejo aqui em cima da montanha, vizinho de Caldonazzo. Então nós viemos aqui para uma rua, vai ter uma bifurcação, porque é o centrinho do vilarejo. Então aqui a placa pode confundir. À direita é o centrinho do vilarejo, 200 metros, mas nosso objetivo é o forte, que vai ter a visão do lago de Levico e o lago de Caldonazzo. Bastante gente aqui chegou de carro, tá fazendo só esse trechinho para ir para a trilha, então é super tranquilo, super acessível. Se você quiser subir de carro até aqui também vale a pena. A gente veio de trem, teve que fazer a trilha, tá tudo certo. Então vai dar uma vista bem bonita. O tempo, passou meio-dia na montanha, começa já a ter a movimentação das nuvens, vai fechar o tempo. Então a gente vai correr para aproveitar a janela de sol e depois pegar o trem da volta. Eu brinco com o Magdiel. Eu falei, vamos numa cidade no alto da montanha para você pegar neve. Já virou todo gelo, derreteu, só ficou uns resquícios. Só que esse gelo aqui, essa placa, é aquele que tomba, a gente cai aqui em cima. É super perigoso. Finalmente encontramos neve, mas olha só, a questão da neve fofa pra gente fazer trilha é que afunda muito. Aqui a gente tá na cidade, mas a sensação térmica tá boa. O Magdiel nem tá de blusa mais. Matou a lombriga? De ver gelo? Aqui, pessoal, é o Forte de Tena. Normalmente dá para visitar, mas hoje está fechado. Chegamos no primeiro mirante, que já dá para ver o Lago Levico. Ele é menor que o Caldonazzo, a vista é linda. Aqui do fundo das montanhas tem um lugarzinho aqui para sentar, fazer piquenique, fazer um lanche. O Forte de Tena tá aqui do lado, vizinho. O meu cameraman vai virar pra gente. Ali, aquela montanha que a gente tá vendo é onde tem Caldonazzo. E provavelmente, seguindo a trilha, diz que tem um ponto que a gente enxerga os dois. Então, vamos buscar. Mas aqui é uma ótima parada para fazer um lanche e até tomar um cafezinho. Então, a gente vai aproveitar essa vista, que tá linda. Não tá com muita neve, né, vida na trilha, tá tranquilo. Aqui a gente pegou um pedaço de chão, mas tem assim áreas que virou gelo. Então ali, ó, que virou uma placa de gelo, tem que tomar um pouco de cuidado para não escorregar. É um pedaço ou outro que tem mais gelo, mas é só tomar cuidado e, óbvio, vir com bota de trilha. Gente, bota. Ah, dá para fazer de tênis, ela não é tão difícil.
mas lembrando cuidado. sempre, para prevenir qualquer lesão, qualquer torção, essas botas são ótimas. É isso aí. Lá embaixo que eu comentei que a gente tinha duas opções, ou à direita ou à esquerda, esse lado que é o retorno vai sair no mesmo lugar, na pizzaria onde a gente almoçou. Então tem mais subidinha provavelmente e é pela trilha. E falam que você consegue enxergar os dois lagos, mas tá bem fechado. Então aqui é Lévico e em algum lugar aqui atrás tem o Lago Caldonazzo. O Magdiotis que viu os dois, eu só vi um, só vi esse. Mesmo assim, vale a subida. Aqui é a via clássica, provavelmente, da cidade. Tem bastante gente fazendo trilha, os locais principalmente. A gente adorou. A vista é incrível, dos Alpes, fácil acesso, para passar um dia, tomar um sol maravilhoso. E aí, vida, o que esse vale produz, hein? Vinho, vinho e vinho. É isso, gente. É impressionante como a região aqui é vasta, assim como Valagarina. Um enorme produtor de vinho, né, de uva. E o ápice, a gente consegue ver todo o cultivo do vale. Tem várias mesinhas aqui para fazer piquenique e tem uma igrejinha de São Valentim. Lembrando que o santo é italiano, o padroeiro dos namorados. A gente já fez um vídeo lá em Terni, na cidade natal. Vale a pena, ficou muito legal esse vídeo. E a gente chegou aqui na parte mais bonita para avistar as montanhas e enfim a gente consegue ver os dois lagos por aqui. Dá para chegar de trem até Caldonazzo, nós descemos na estação do Trento. Então a estação mais próxima de casa é Rovereto, nós viemos até o Trento. E daqui a gente pegou uma linha local, que vai também da Trinitária Regional, que vai nessas cidadezinhas atrás aqui do vale. Foi super tranquilo e tem um bom intervalo assim de troca e deu 1 hora, mais ou menos. Essa linha que a gente pegou em Rovereto é a linha que sai de Verona e vai até Bolzano ou até a Áustria quase, dependendo do horário, passa de hora em hora e é uma linha frequente. Então desce no Trento e faz baldeação para os trenzinhos menores que vão aqui para essas regiões menores. Inclusive a estação do Trento passou por uma grande reforma porque é uma das principais estações que está levando o pessoal para os eventos de Cortina d'Ampezzo, aqui das Olimpíadas de Inverno. Então a gente vê em vários lugares sinalização. E como o nosso trem vai demorar 2 horinhas agora para chegar, a gente vai passear um pouco aqui no centro histórico do Trento. E a cidade do Trento é capital da província do Trentino, a parte sul. E como a gente tem 2 horinhas até o nosso trem para ir embora, a gente vai dar uma passeadinha, vai deixar algumas imagens para vocês do centro histórico. E uma informação importante, Trento é a melhor cidade para se viver da Itália, segundo os índices de 2025, né, vida? Sim. Ela foi eleita em todas as categorias. Todas as categorias. Ficou em primeiro lugar, para variar, Bolzano foi em segundo lugar. E a província como um todo, né, a região, desculpa, como um todo, Trentino Alto Adige, segue campeã aí para se viver a melhor de todas. A gente se despede da aventura de hoje, segue o nosso canal. E até a próxima!